The City of Metronome é um cancelado jogo de ação e aventura desenvolvido pela Tarsier Studios. O projeto, que foi apresentado na E3 de 2005, foi cancelado 2 anos depois. Entre os motivos que levaram o game ao cancelamento é que a desenvolvedora não encontrou uma publicadora para financiar e publicar o projeto. Porém, isso não nos impede de falar um pouco sobre a história e as mecânicas presentes no esboço do jogo. Sua jogabilidade aconteceria com visão de câmera em perspectiva de terceira pessoa, no qual você teria de explorar e avançar por uma decadente metrópole industrial. Isso criando e gravando áudios que permitam derrotar inimigos enquanto resolve enigmáticos quebra-cabeças que desbloqueariam passagens obstruídas. Sempre que o sol clareia o metrônomo, milhares de cidadãos embarcam nos enormes trens a vapor que os levarão para a cidade para realizarem seus trabalhos a serviço de uma misteriosa corporação. Tudo na cidade funciona de forma padronizada, onde cada pessoa tem uma função específica e deve realizar ela sob supervisão de outras entidades superiores. A aparência da cidade é acinzentada com poucas cores diferentes, onde os prédios e casas se alocam de maneira estranhamente distorcida. The City of Metronome conta com 2 jovens personagens principais, um menino chamado Tim e uma menina chamada Neil. O menino é um jovem engenheiro de trem que usa uma máquina de gravação e mapas para explorar a cidade. Já a menina é uma garota que possui um conhecimento sobre a organização e seus dispositivos enquanto questiona a natureza da cidade. Tim tem um trabalho como aprendiz de engenheiro ferroviário que é verificar se a ordem de serviço de todos é válida para liberar sua partida. Porém, certo dia, uma garota de cabelos negros chamada Neil ignora sua ordem de serviço enquanto misteriosamente seu gravador de voz quebra. A garota então fará questionar o propósito da cidade com perguntas sobre a corporação realmente ser confiável. Será que existe algo maléfico por trás de tudo? Quem é você nesta cidade de trabalho contínuo? E os batedores estão realmente lá para ajudar os cidadãos ou para proteger seus superiores? A partir dessas perguntas, ambos seguem juntos em uma missão para desvendar os reais planos dessa sombria corporação. Falando um pouco mais sobre a corporação, ela conseguiu descobrir o segredo de uma máquina capaz de criar ideias e projetos para a construção de diferentes mundos. Com esse conhecimento, a corporação construiu sua própria versão dessa máquina, mas com ela surgiu a necessidade de manutenção para que a máquina e as áreas recém-construídas funcionassem perfeitamente. Nesse cenário, eles passaram a sequestrar crianças e sugar suas almas para colocá-las trabalhando de formas padronizadas. Entre os personagens que fariam parte da corporação estão o Sr. Galo, um homem corcunda aprisionado em uma cadeira de rodas. Maestro do relógio, um homem alto com relógio de bolso. Capanga, um cara pequeno que parece poder controlar marionetes através do som. O Homem Tesoura, um misterioso homem alto que usa uma tesoura para cortar fotos de personagens e quando faz isso corta suas almas, além de também ter o poder de se teletransportar. Os escoteiros são robôs movidos por almas que possuem diferentes tipos de funcionamento. Câmeras. Eles tiram fotos do que a corporação precisa para entregar ao Homem Tesoura. Policiais. Protege as ruas e machuca todos que descumprem sua função na cidade. Mascarado. Ele é um olheiro com cara estranhamente humana que tem seu objetivo desconhecido. Caçador. Um olheiro de 4 patas que tem o objetivo de caçar pessoas para colocá-las na prisão. Dentre outros personagens que podemos encontrar pela cidade, temos os Metrognomes, crianças que tiveram suas almas cortadas pelo Homem da Tesoura e foram ordenadas a fazer trabalhos de baixo nível para os cidadãos do metrônomo. Piccolo, um simples carregador. Jinx, uma misteriosa figura semelhante a um flautista que parece ter 2 formas, sendo uma delas um gato e outra humanoide. O Operador, um homem de 4 braços que opera os painéis telefônicos. E por fim as notas, que são apenas melodias flutuantes. Como podem ver, a atmosfera sombria com crianças pequenas lutando para sobreviver em um gigantesco mundo industrial tomado por uma entidade superior são elementos claramente transferidos para a franquia de sucesso chamada Little Nightmares. Ainda nos dias de hoje, muitas pessoas se perguntam se The City of Metronome poderia ser novamente desenvolvido e lançado atualmente. Infelizmente, a resposta para essa pergunta é que provavelmente isso nunca vai acontecer. Isso porque, como mencionamos, boa parte das ideias já foram usadas em outro game e muitas das outras ideias restantes devem ser utilizadas no próximo projeto desenvolvido pela Tarsier Studios. De todo modo, é bem legal ver como um título que sequer foi lançado pode servir de inspiração para outros projetos de sucesso ou tão promissores quanto o novo projeto da Tarsier Studios parece ser.